Olá, queridos alunos, eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar a intenção de autores de diferentes textos. Vamos lá. O texto não se reduz à palavra, por isso é importante aprender a ler outras linguagens, não só a escrita. Antigamente aprendia-se a ler somente textos literários, não havendo a preocupação de como os textos não literários seriam lidos. Atualmente busca-se formar cidadãos, portanto, a leitura ganhou novo significado. Ler é um exercício. Levantar hipóteses, analisar, comparar, relacionar, são passos que auxiliam nessa tarefa. Entretanto, existe uma habilidade que merece destaque, que é a inferência. Segundo House, inferir é concluir pelo raciocínio a partir de fatos, indícios e deduzir. Tá? Então, a inferência ela é muito importante para a gente descobrir qual é a intenção ou qual o objetivo do autor na produção daquele texto. Entretanto, na prática, como isso pode ajudar na interpretação? Ao ler um texto, as informações podem estar explícitas ou implícitas. Inferir é conseguir chegar a conclusões a partir dessas informações, então, a partir das informações ou que estão explícitas ou implícitas no texto. Para facilitar o entendimento, vamos ao exemplo. Leia a tirinha abaixo, mais uma tirinha da Mafalda. Oi, Psyu, fala baixo. Tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. E aí a gente vê quem está doente ao final. Após uma leitura atenta de todos os quadrinhos, o que é possível concluir? O que vocês conseguem concluir? Perceberam a profundidade da pergunta? Ou o objetivo da interpretação não é simplesmente descrever os fatos, mas é acrescentar sentido a eles. Quando a gente fala de interpretação textual, a gente acrescenta, a gente traz conhecimento que nós chamamos de conhecimento de mundo, outros conhecimentos que vão agregar na interpretação daquele texto. Muitos estudantes pararam na superfície do texto, por exemplo, na tirinha acima, muitos diriam: Mafalda estava em sua casa quando seu amigo chegou. Ela pediu que ele não fizesse barulho porque tinha alguém doente. O amigo pensou que fosse um familiar, mas deparou-se com o mundo. Qual sentido tem essa descrição? No caso, não faz sentido quando uma aluna ou quando alguém responde dessa forma, simplesmente descrevendo. Então, para encontrar a essência do texto, é preciso partir dos fatos e procurar o sentido que eles querem estabelecer. O fato apresentado na tira é que o mundo está doente, por isso precisa de cuidados. Isso é possível? Lógico. Literalmente, não tem como ela pegar a bola, o planeta Terra, e colocar ele e dizer que ele está doente. Entretanto, se usarmos a linguagem conotativa, e vamos relembrar, dar uma pausa rapidinho só para relembrar a diferença entre conotação e denotação. Denotação, significado literal, é só vocês associarem o de dicionário, primeiro significado, e conotação seria o significado figurado, é aquele significado que a gente atribui um outro sentido. É possível inferir, ou seja, interpretar, deduzir, que o objetivo da tira era chamar a atenção das pessoas para a doença do mundo. Em que aspecto? Os mais diversos, e aí entra desigualdade social, fome, guerras, violência, poluição, preconceito, racismo, a falta de amor, dentre outros problemas que a gente pode enumerar e a gente pode citar que acontece no mundo. Observem que, quando a gente atribui esse sentido conotativo, agora faz sentido a interpretação da tirinha. Agora a gente consegue entender qual é a mensagem ou qual a intenção do autor ao produzir esse texto. Vamos lá para outro exemplo. O LSAN. Quando menos esperava, o meia Ricardinho, do Corinthians, realizou seu sonho profissional. Tornou-se o 24º jogador convocado pelo técnico
Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão. O corintiano substituiu o volante e até então capitão Emerson, cortado por causa de uma luxação no ombro direito. Deve chegar ao Ulsan na madrugada de terça-feira, horário do Brasil. Embora não tivesse a mesma promoção e repercussão de Romário, a ausência de Ricardinho da lista dos atletas que estariam no Mundial foi bastante questionada. A boa fase no Corinthians, coroada com 2 importantes conquistas, o torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil, o colocavam como um dos nomes mais cogitados para estar na Ásia. Pelo time do Parque São Jorge, já jogou 252 vezes e marcou 63 gols. A gente tem aí essa notícia. Esse texto, a gente já observa que a intenção dele é de informar, então nós temos aí um texto informativo. O texto de informação trabalha sempre com fatos. Quem faz o quê, onde, quando, como, que horas, com quem aconteceu, como aconteceu. Jornais, revistas e noticiários estruturam-se basicamente com informações. E é variada a linguagem desses textos. É uma típica notícia de jornal. O texto com a vida mais curta que existe. Em questão de horas já está velho. A notícia diária conta com uma certa base informativa do leitor. O fato de a notícia acima dizer a respeito à Copa do Mundo. Um tema de apresentação absoluta no Brasil durante os Jogos. Não é preciso explicitar tudo com detalhes. Supõe-se que o leitor já esteja familiarizado com esse assunto. Então, os textos jornalísticos ou noticiários ou revistas, eles vêm com a intenção mais clara, que é informar ou trazer informações sobre determinados assuntos. E aí vamos observar a seguinte atividade. Considere o texto. A internet é um tribunal, com milhões de juízes e nenhum réu. O que vocês podem observar? A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de tribunal. Imaginem aí agora um cenário de um tribunal, que a gente tem o juiz, tem o advogado de defesa, tem o advogado de acusação, tem o promotor e tem o réu, que é quem está sendo acusado, ok? Se a gente observar, falta alguns elementos quando a gente lê, né? A internet é um tribunal e aí só traz o tribunal, com milhões de juízes e nem o réu. Então, nesse tribunal, a gente pode dizer que está faltando alguma coisa, está faltando alguém aí no tribunal. Vamos lá à pergunta. A última fala da tirinha causa um estranhamento porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal. A existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista em relação aos usuários da internet. Então, aqui a gente também vai trabalhar, além da inferência, além de entender a intenção do autor, o ponto de vista dele com relação ao uso da internet. Temos ali na letra A. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. A gente consegue identificar que é isso que está sendo feito na tirinha? Não, ele não está trazendo, ele não está em nenhum momento falando que está trazendo vereditos ou que alguém já delegou algo. Então, descartamos aí a letra A. Letra B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Em algum momento ele vem aí trazendo? Também não. Emitem juízes sobre os outros, mas não se veem na posição de acusadores. Vamos deixar essa alternativa aí para a gente voltar nela. E a letra D? Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. A alternativa correta que a gente vai ter aí, emitem juízos
sobre os outros, mas não se veem na posição de acusadores, quando ele diz assim: a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Então, aí, quando ele diz emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de acusadores, algumas vezes as pessoas elas falam que na internet tem pessoas que criticam, mas elas não veem que elas também fazem esse papel de acusar, né? De serem acusadores. Então, para você interpretar um texto, trabalhar a inferência ou a intenção do autor, você também tem que trazer o que nós chamamos de conhecimento do mundo. Não é só aquela leitura superficial que nem a gente viu na tirinha, não é só a primeira leitura. A gente tem que trazer outros conhecimentos. E recapitulando, o que seria inferência? Raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios. A dedução é um tipo de inferência. Processo intelectual segundo o qual é possível chegar a uma conclusão a partir de premissas. Então, para a gente chegar à conclusão ou à interpretação de um texto, seja um texto literário, uma notícia, uma tirinha, precisamos trazer esses elementos de inferência, essas deduções, essas análises, outras informações de outros textos ou de outros lugares. E essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem mais informações.